A paz do Senhor, hoje mais um desafio da Escola Bíblica Dominical, falando um pouquinho sobre a lição de número 9, 30 de maio de 2021, e o assunto é o ministério do pastor. E vemos que esse ministério está elencado no livro de Efésios 4:11, que aonde está elencados ali os 5 ministérios que Jesus Cristo deixou para os líderes, as suas lideranças, dar continuidade ao ministério de cuidar com amor, de guiar a sua igreja aqui na terra. Porque Jesus ele foi para o Pai, mas ele deixou seus líderes, ele deixou seus pastores, ele deixou seus evangelistas, ele deixou seus missionários, enfim, ele deixou o encargo de que o seu ministério fosse continuado aqui na terra, orientando e guiando o povo e formando cidadãos do céu. Esse é o ministério do Senhor Jesus Cristo, que é um ministério de servir as pessoas, de ajudar as pessoas, de amar as pessoas. Então nós já vemos aqui lá em João 10:11, que está falando sobre Jesus, que ele é o nosso bom pastor, que ele é pastor dos pastores, ele é o pastor celestial, pastor do céu, porque ele foi para o Pai, mas ele deixou os pastores aqui na terra para continuar a sua obra, para continuar orientando, ensinando o seu povo. Há quem se diga que tem igrejas aí que pregam que não tem necessidade de pastores aqui nessa terra, porque já tem Jesus como nosso bom pastor, e essa ideia é equivocada, completamente equivocada, porque Jesus, ele é sim o nosso bom pastor por excelência, ele é o pastor celestial que está lá no céu, aguardando os resultados dos pastores que ele deixou aqui na terra, para cuidar da sua igreja, cuidar das ovelhas, formá-las para que elas possam ir para o céu, porque naquele dia o Senhor vai cobrar dos pastores a alma de cada um que ele cuidou aqui. Então, nós vemos aqui a total responsabilidade dos pastores, e vemos também que foi Jesus que ordenou pastores para as igrejas, foi Jesus que deu os pastores para a igreja. Então, quem tem essa ideologia de que nós não precisamos de pastores para ser conduzido ao céu, para nos ensinar aqui o verdadeiro evangelho, são pessoas que estão, além de equivocada em relação à palavra do Senhor Jesus Cristo, elas estão em desobediência com o princípio do próprio Jesus, do próprio bom pastor dele, que ele diz que é pastor e desobedece. Não se rende, ou não se humilha, ou acha que é autossuficiente, e Jesus nos fez ser humanos. Jesus, ele foi 100% humano, e ele conhece que nós precisamos sim de termos líderes, que nós precisamos sim ter pastores para nos ajudar, para nos guiar, para nos orientar. Então aqui nós vemos que a Bíblia, a própria palavra do Senhor, ela está de capa a capa a necessidade que a igreja tem sim de pastores, e esses pastores eles precisam ser chamados, ser identificados como homens de Deus, chamado por Deus, ungido por Deus e oficializado pelos seus líderes, por aquelas pessoas que têm acompanhado uma vida exemplar daquela pessoa, e o Senhor tem dado visão, assim como Deus respondeu Moisés. Nós vemos que Moisés, ali em Hebreus, Números 27, 17, 19, do 17 ao 19, está falando sobre Moisés que orou ao Senhor para que o Senhor enviasse pastores para que ajudasse ele a pastorear o povo de Israel. E o Senhor respondeu Moisés, e o Senhor ordenou Moisés que Moisés então colocasse as suas mãos sobre a cabeça de Josué e oficializasse ele como pastor, e assim aconteceu, assim sucedeu. Então nós vemos aqui que os pastores eles precisam receber em primeiro momento a chamada do Senhor, a unção, e depois eles precisam ser oficializados pelos seus líderes para que eles venham ajudar os demais pastores a conduzir o povo, a conduzir a igreja. Então aí eis a preocupação
de que a igreja necessita, a igreja precisa de pastores, e os pastores são ordenança do Senhor Jesus. Foi o Senhor que deu os pastores às igrejas. Então, nunca, jamais pode existir uma igreja sem pastor, porque se essa igreja não tiver pastor, ela não vai estar à luz da Bíblia, ela não vai estar em obediência aos princípios do próprio Jesus, que ordenou que houvesse pastores às igrejas. Então, toda e qualquer igreja que tiver fundamento, que tiver zelo pela palavra do Senhor, que forem verdadeiramente cristãos, verdadeiramente servos do Senhor, verdadeiros pastores, eles irão sim orar ao Senhor, e o Senhor vai mandar e vai ordenar que eles orem e oficializem mais pastores, e assim sucede até a consumação do século, porque é uma ordenança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a igreja do Senhor precisa de líderes, precisa de ser orientada assim, precisa de ser ajudada, tanto no amadurecimento espiritual, tanto para poder vir para Jesus serem salva, ou às vezes, muitas vezes, tanto como a vida também material, que muitos dependem da igreja, muitos dependem de serem ajudados também materialmente. Nosso corpo é material, a nossa alma é espiritual. Deus nos fez corpo e alma, então nós somos materiais, e esse material, enquanto estiver vida aqui, necessita sim de ajuda, necessita de cuidados especiais, cuidados materiais, e dentro desse corpo há uma alma. E essa alma também necessita de ser consolada, necessita de ser refrigerada por uma palavra de amor, por uma palavra de ajuda, de conforto, de ânimo, em todos os momentos que ela precisar. Então vemos que o pastor, sim, é necessário às igrejas, porque foi o próprio Jesus que os deu. Nós podemos ver, né, confirmar que o pastor celestial, o pastor dos pastores, está ali em Hebreus 13, do 7 a 20, né? Que ali está uma ordenança do próprio Deus, dizendo que nós precisamos estar atento aos vossos pastores e imitá-los. Por quê? Porque eles ensinam a palavra do Senhor, eles ensinam o verdadeiro caminho do Senhor, eles cuidam, os pastores cuidam das suas ovelhas como cuidam dos seus filhos, que ensinam no caminho aonde eles devem andar. Os pastores, eles pregam e zelam a palavra do Senhor, como ele deixou para ser cuidada e zelada e aplicada à sua igreja. Amém? Então, essa habilidade o pastor tem que ter. E ele tem que também receber de Deus a habilidade de trabalhar e de orientar, né? Como nós já falamos, que aqueles que são infiéis, que ainda não têm a sua salvação garantida, o pastor também tem responsabilidade por todos em pregar a palavra, em orientar. Tem muitos membros da igreja, e de seja qualquer for a igreja, que às vezes resistem receber ajuda de pastor, e isso pode ser uma forma de que ele quer continuar sendo uma pessoa sem liderança, querendo ser autossuficiente, querendo fazer aquilo que ele acha que deve fazer e que está tudo bem e que o que ele fizer está bem feito. Não. Nós, todos os membros da igreja, precisam de uma conversa, seja qual for, formal, se for o comunicado, precisamos comunicar aos vossos pastores, porque eles têm a visão panorâmica do que Deus tem dado para ele, para que ele possa também contribuir, que ele possa também repassar, que ele possa também ensinar aquela pessoa que chega até ali para conversar, para se orientar, para pedir ali um conselho, necessitado de ajuda, de uma palavra amiga e de um conforto ou de um remédio para curar as suas feridas. O pastor tem muitas vezes esse remédio, porque às vezes só em você chegar e conversar e falar aquilo que você nunca conseguiu falar para alguém, e você chega e fala para um pastor, para um homem de Deus, ali você já se sente liberto, você já se sente livre, e você começa dali para frente ser uma nova criatura, uma nova vida, ter um novo viver.
Então, para isso serve os vossos pastores. Olha só a responsabilidade que tem um pastor diante de Deus, porque ele vai prestar conta das nossas almas ao próprio Deus que deu esse ministério de pastor para ele. Claro que a nossa salvação, Deus, ele é supremo, ele é soberano e ele deu para a humanidade o livre-arbítrio para escolher quem quiser tomar a sua atitude, fazer a sua decisão, fazer a sua escolha, vai ficar livre para fazer. Portanto, o pastor não vai ter mais nenhuma responsabilidade a partir dali, quando ele orienta certas pessoas que não faça tal coisa porque Deus não está naquele negócio. Ele vai e faz consciente, então o próprio Deus e o próprio Espírito Santo, ele não está naquele negócio, então ele se afasta da pessoa e aí ele também vai arcar com as suas próprias consequências. E é notório muitas pessoas, às vezes, querendo denegrir, querendo afrontar pastores ou algum outro obreiro do Senhor, pedir orientação e fazer ao contrário para provocar, para afrontar. Mas a palavra do Senhor diz que a salvação ela é individual. Né? Então, o pastor já não vai responder mais por essa alma. Porque ele tem, além de ter o livre-arbítrio, alguém que resolve desobedecer, que resolve andar fora dos caminhos por uma decisão própria, o pastor não vai responder pelo que acontecer com ele lá não, e nem pela alma dele diante do Senhor, porque o Senhor, o próprio Deus, já deu o livre-arbítrio para nós escolhermos o caminho que nós queremos seguir. Pastor, ele vai fazer a parte que ele tem que fazer. Ele vai responder diante de Deus quando ele puder ajudar e não ajudar. Quando ele puder dar uma palavra e não dar essa palavra. Quando ele puder orientar, ele não orientá-los. Quando ele puder receber um membro do seu gabinete e ele não receber. Isso ele vai sim responder diante do Senhor. Mas os pastores verdadeiros, eles são pastores, pessoas ilibadas, pessoas de caráter, pessoas íntegras, pessoas que elas vão estar sempre se dedicando na vida ministerial de pastor. Por isso a necessidade dos pastores viverem do seu próprio ministério. Por quê? O pastor ele precisa estar à disposição de manhã, de tarde e de noite dos seus membros. E dependendo da quantidade de membros da sua igreja, ele não tem tempo nem para comer, porque tem pessoas diferenciadas. Por quê? O pastor ele trabalha com pessoas que ninguém é igual a ninguém. Ninguém tem o mesmo CPF, ninguém tem o mesmo digital, ninguém tem a mesma opinião, ninguém é igual, ninguém tem o mesmo problema. E ninguém sofre os problemas no mesmo tempo. Cada um, né? Então nós vivemos uma diversidade de situações, de condições em que o pastor vai ter que estar à disposição em todos os momentos. E o pastor verdadeiro, ele vive sim da obra do Senhor. Ele é gente como a gente e ele tem pés de barro como nós. Então, o que significa isso? Que a igreja precisa ser sensíveis, que a igreja precisa não subcarregar, que é aquela questão que nós comentamos, que nem tudo você tem necessidade de levar a um pastor por causa dos N problemas piores que às vezes ele tem para resolver. Tem coisas que você resolve no seu secreto com o supremo pastor que é Jesus Cristo. E vai ter pessoas que não vai ter esse discernimento, então ele vai ter necessidade de sim procurar um pastor, e é no momento que o pastor vai ter que estar à disposição do momento que for procurado, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, na hora do almoço, seja qualquer horário, o pastor tem que estar à disposição ali, pregando, expondo a palavra, orientando dentro da palavra do Senhor, à luz da Bíblia Sagrada, perdendo todo o tempo necessário com um membro, se for o caso, com um membro apenas. Então aí é tamanha responsabilidade, mais uma vez nós falamos da responsabilidade que tem um pastor da igreja. Então, ser pastor tem que ter
chamada. Ser pastor tem que ser oficializado por líderes que já conhecem, que tem aquela visão geral, aquela visão ampla, que aquela pessoa, ela pode sim ter capacidade, que aquela pessoa tem o chamado, então ela simplesmente vai ter necessidade de ser oficializada para ser chamada. Então, não se unge pastor de qualquer jeito, não se chama e não se dá título de pastor de qualquer maneira, para qualquer um, porque ser pastor não é para qualquer um. A palavra do Senhor é bem clara. Precisa estar elencados dentro da palavra do Senhor, à luz da Bíblia Sagrada. Nós vemos enxurradas de pastores que não zelam pela palavra, enxurrada de outros trabalhadores, outros membros da palavra do Senhor, da obra do Senhor, que se dizem ser líderes e às vezes não têm chamado, mas são apenas apadrinhados. E aí Deus não estará nesse negócio, porque o Senhor só vai se responsabilizar daquele que foi chamado e recebeu a oficialização de ser pastor, de ser missionário, de ser evangelista, de ser um obreiro da igreja, e a partir dali ele vai ter um compromisso face a face com o Senhor, cara a cara com Deus, porque tudo que ele fizer dali para frente, ele vai ter que prestar conta ao Senhor Jesus naquele dia, porque é um ministério dado por Deus. E nós vamos ainda ver o pastor, ele precisa ensinar, e para ele ensinar, lógico que ele tem que se dedicar aos estudos e examinar a palavra do Senhor. Ele vai ter que ter disposição para estudar. Pastor, quando ele não está na igreja, quando ele não está pastoreando a igreja, ele está pastoreando o seu lar, a sua casa, seus filhos, seus compromissos circular do dia a dia. E nesse tempo ele ainda precisa ter tempo para analisar, para estudar a palavra, para levar para a igreja, às vezes já em cima da hora. E então, por isso que o pastor ele precisa viver da obra do Senhor, porque ele é humano e ele precisa, né, de tempo para poder ministrar, e precisa também nomear demais pastores para ajudá-los na obra, para que ele possa ter tempo para a sua família. O pastor também ele precisa visitar quem? Visitar aqueles que porventura estão dispersos da casa do Senhor. Aqueles que não têm demonstrado interesse, às vezes por questão problemas familiares, conflitos de si mesmo, doenças, enfermidades, seja qualquer problema. O pastor ele precisa ter essa visão e ver, e olha, chegar para o seu pastorado, para os seus demais pastores, seus amigos, os seus líderes, e dizer: fulano não está comparecendo, vamos ver o que ele está precisando. Precisa de medicação, não tem dinheiro, vamos reunir, vamos comprar a medicação. Precisa de alimento, vamos reunir a igreja e vamos comprar alimentos. Precisa de um consolo, de um problema emocional, vamos reunir os lideranças. Quem é que tem habilidade na área de saúde, na área de psiquiatria, na área de psicólogo, na área de orientadores, de conselho? Cada um vai ter uma função, porque por isso Jesus Cristo nunca trabalhou sozinho. Jesus Cristo sempre foi arrodeado e ele sempre escolheu os seus apóstolos, escolhia os seus discípulos para ajudá-lo na missão, porque cada um trabalhava em sua área. Um é médico, outro é advogado, outro é dentista, outro é psicólogo, outro é conselheiro, outro é orientador. E assim vai. Jesus Cristo sempre trabalhou em equipes, e ele era o líder de todos. Assim ele deixou esse mesmo ministério, essa mesma missão aqui na terra. Existem as lideranças, existem os cooperadores, existem os membros que se ajudam uns aos outros, que se unem para ajudar aqueles mais necessitados, aqueles que precisam. Então é isso, mais uma missão de um pastor: visitar e verificar o que está acontecendo com a sua ovelha. O pastor também ele exorta.
Aí vem a questão, muitos pastores, eles precisam exortar. E às vezes é exatamente aqueles membros que insistem em continuar no erro, que é orientado, que é aconselhado, mas continua errando. E toda vez que cai, corre para o gabinete do pastor. Toda vez que erra, corre para o gabinete do pastor. E o pastor precisa ali mudar o seu panorama de ensinar. Ele passa de ensinador agora para corregedor, para corrigir, para exortar, para dizer que não permaneça mais no erro, para dizer que não vá por aquele caminho, porque se ele for para aquele caminho, vai ser duro o pastor dizer, mas ele vai dizer, se ele é um pastor de verdadeiro, ele vai dizer, se tu continuar nesse erro, à luz da Bíblia Sagrada, você vai para o inferno. É dura essa palavra, mas o pastor, que é pastor verdadeiro, ele vai dizer, ele vai exortar, ele vai aconselhar, mas ele vai ter que dizer a verdade, porque só existe dois caminhos, que é o céu e o inferno. E o pastor ali, cabe a ele a dizer para aquela pessoa, ou tu se conserta, ou se você morrer agora, você não irá para o céu, porque a Bíblia diz que nós temos que nos santificar todos os dias. Por quê? Porque nós somos pecadores, não somos perfeitos. Mas nós temos uma responsabilidade e nós temos que zelar pela nossa própria integridade física, pela nossa própria integridade moral. Somos nós, cada um dos membros precisa também assumir essa responsabilidade diante de Deus e diante da sociedade, ser cidadãos zelosos pelas coisas de Deus, zelosos pela palavra do Senhor, zelosos pelos princípios de Jesus Cristo, seja qualquer religião, mas o nosso líder de todas e quaisquer religião é o Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele foi o maior líder. E ele deixou essa missão para que os demais líderes, seus demais discipulados, seus demais seguidores, pudessem ajudar a igreja do Senhor. Assim como ele ajudava todos na época que ele andou aqui na terra, com seus discípulos pregando, ensinando e exortando. Então, mais uma missão do pastor, exortar, doa a quem doer, é falar a verdade da palavra do Senhor Jesus Cristo. Vemos também que o pastor, ele administra. O pastor, ele precisa administrar a vida financeira da igreja, porque a igreja, fisicamente, ela tem necessidades de ser cuidada, necessidade de ser zelada, necessidade de ser, para não tornar um edifício, um prédio fisicamente insalubre, que não há condição de receber a igreja, receber o Espírito Santo de Deus ali. E o nosso Deus também dá essa incumbência que nós devemos cuidar e zelar pela casa dele. A igreja é a casa do Senhor, que nos torna que fisicamente é necessário que ela exista para que nós, como igreja, façamos parte desse corpo e tenhamos um local para adoração do Senhor, juntos, unidos com os demais irmãos, nos congregar, nos comunicar, nos confraternizar. É necessário sim ter igreja. É ordenância do Senhor, porque Deus naquela época, Jesus quando ele andou, ele andava de sinagoga em sinagoga. Quando não tinha sinagoga, quando não tinha igreja, ele ia para debaixo das árvores, ele ia para as montanhas, porque ele não estava apenas em um lugar só, onde tinha igreja, onde tinha casa que ele podia pregar, aonde que tinha árvore. Ele ia em lugares que não tinha nada disso, só tinha mata, árvores, e aí ele ia para debaixo das árvores, porque lá não tinha igreja e às vezes não tinha nenhuma casa que coubesse toda a multidão para que ele pregava, porque aonde ele andava seguia-se uma multidão. Então, nós vemos que já existiam igrejas na época que eram chamadas de sinagogas, que são as igrejas de hoje em dia, que é para unir as pessoas, que é para ensinar a palavra. E isso não significa que você tem que ficar só num lugar, porque eu não preciso de igreja para se congregar. Nós precisamos sim de igreja, porque nós precisamos estar unidos juntamente com nossos irmãos, nos ajudando uns aos outros, porque se eu não for para a igreja, eu não vou saber a necessidade que o meu irmão do outro lado da cidade está tendo. Mas se eu for, ele vai estar lá pedindo ajuda, pedindo oração, ou vai estar louvando, vai estar agradecendo ao Senhor, e nós vamos estar juntos unidos ao Senhor, porque o céu não terá divisão daí.
nós precisamos conviver o máximo que nós pudermos em união. Por isso que o Senhor orienta que os irmãos vivam em união, porque eles vivem sempre se congregando e eles vivem sempre em confraternização. Quando nós estamos em confraternização, simboliza que os irmãos vivem em união na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi Ele que deixou as igrejas para que nós possamos estar sempre conectados uns com os outros, ajudando uns aos outros, estar sempre ali preocupados em nos preparar e subir juntos para o céu com Jesus. E vemos também que o pastor, ele precisa ser exemplo. Todo pastor, ele precisa estar juntamente com Deus, precisa ser uma pessoa exemplar, começando da sua família. Um pastor que não tem o apoio dos seus próprios filhos ou às vezes da sua própria esposa, significa que ele não tem um bom relacionamento, significa que ele não é um bom pastor dentro da sua casa. Então ele também não servirá para ser pastor de uma igreja. E isso acontece constantemente. Mas por quê? Muitos não têm o chamado e são apadrinhados a ser pastor, são intitulados a pastor e não têm o respaldo da palavra do Senhor para estar ministrando uma igreja. Porque o pastor de verdade, ele zela pelo seu nome, ele zela pela sua família, ele dá bom exemplo em todo e qualquer lugar em que ele estiver, principalmente no seu dia a dia com a sua família. É necessário que um pastor, para ministrar a sua igreja, ministrar qualquer igreja que o Senhor o mandar, ele tem que ter um bom exemplo familiar, ele tem que ter o apoio, ele tem que ter ali a sua conduta tem que ser aprovada pela sua própria família, que tem que ser um pastor de boa conduta, porque tem muitos de má conduta, que na igreja são pessoas impecáveis, mas dentro de casa são pessoas terroristas para sua família. Esse não é pastor e nunca foi pastor e nunca foi chamado por Deus e nunca foi oficializado por verdadeiros líderes, que nós temos como exemplo Moisés, que era um verdadeiro líder, e muitos outros que tiveram e que Deus ordenou que eles oficializassem demais pessoas para ajudar, e eles tinham visão do céu para ordenação de pastores, para consagração de pastores. Então, a responsabilidade de um pastor, a responsabilidade e de um líder abençoar e consagrar um pastor é muito grande perante o nosso Deus. Ele responderá por todas essas almas, que se ele apadrinhar alguém sem ter o chamado, sem ter a unção do próprio Jesus Cristo, ele prestará conta naquele grande dia. Então, mais uma vez, nós vemos aí a responsabilidade de um pastor e a necessidade, e também vemos que foi o próprio Jesus que deixou os pastores para as igrejas. Amém? E no último assunto que a gente fala é sobre não, último não, corrijo. O segundo tópico aqui, que é o segundo assunto, que está falando sobre as características verdadeiras do pastor, mas nós já abordamos muitas características, muitas funções, responsabilidade, dom de Deus, chamado por Deus, está escrito, registrado na Bíblia Sagrada, mas nós vamos aqui dar uma pincelada que o pastor, com tudo isso que nós falamos, vem a questão do amor, o amor pelas almas. Aquele que é pastor verdadeiro, ele ama as almas, ele vai atrás das almas, ele cuida, ele sofre por ela, ele ora, ele jejuma, e até ver aquela vida caminhando, amadurecida espiritualmente e já tentando sobreviver ali para ser guiada para o céu, porque o nosso foco é o céu.
O foco do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ter dado os pastores para a igreja, é orientar a igreja para ir para o céu, para ir morar com ele. Porque ele estava aqui na terra e foi para o céu morar. Ele estava aqui como homem, como ser humano, e depois ressuscitou o terceiro dia e foi morar com o Pai. Mas ele prometeu que voltaria a buscar a igreja. E é essa igreja que os pastores verdadeiros estão orientando, é que ele vai vir buscar. Por isso precisamos deles para nos orientar, para nos ajudar. O pastor, ele precisa estar apto, né, como nós já comentamos, né, só uma pincelada. Precisa ser um homem correto diante de Deus, ter sua família posta à luz da Bíblia Sagrada, ser um exemplo, porque nós aprendemos desde o princípio que quem não sabe administrar seus próprios filhos, sua própria casa, jamais terá condições de administrar uma igreja, uma empresa, seja qual ela for. Porque nós precisamos, a nossa organização, a nossa vida espiritual precisa estar diante de Deus consertada corretamente, porque Deus, ele só habita no meio das coisas corretas, das coisas honestas. Porque quando as coisas não são honestas, Deus não dá, não prospera, Deus não dá vitória. Porque o Senhor, ele só dá vitória para aqueles que merecem, aqueles que correm, aqueles que andam, aqueles que chegam até o pódio. Porque quando ele está fraco, o Senhor vai lá e fortalece. Quando ele não consegue andar com as suas próprias pernas fisicamente, mas a sua alma, o seu desejo é de chegar ao pódio, então o Senhor vai lá e carrega ele no colo e ele chega ao pódio. É assim que o Senhor Jesus trabalha nas nossas vidas nos dias de hoje. E o pastor também precisa ser humilde. Por que ser humilde? Porque o pastor, ele precisa ser capaz de acolher, seja qualquer ovelha, seja de qualquer camada social, seja infiel ou fiel. Ele precisa ter a sua humildade no seu coração, o seu amor, para atender as pessoas, tendo a sua maturidade celestial de Cristo, para amar aquela pessoa, por mais que ele saiba que aquela pessoa um dia fez mal para ele, por mais que ele saiba que aquela pessoa perseguiu ele um dia, mas de repente aquela pessoa apareceu, ou ele passou em algum lugar e aquela pessoa estava necessitada de uma palavra, de uma mão, de um ombro amigo, e ele precisa ter aquela humildade no coração para chegar lá e dizer assim: eu estou aqui para te ajudar. Essa é uma das virtudes que um pastor precisa ter, que é ser humilde, capaz de atender seja qual for a pessoa na sua vida. O pastor também, ele é equilibrado. Não é que ele precisa ter, porque o pastor verdadeiro, ele já é uma pessoa equilibrada. Então, como assim? Ele tem autocontrole, ele não se abate com as afrontas, ele não se abate com desprezo, ele não se abate com coisas, ele pode sofrer, mas ele não desistem da sua obra, do seu ministério, porque ele está ali para colocar a igreja no eixo, para colocar a igreja no caminho correto onde ela deve andar, que ele deve aplicar a palavra do Senhor à luz do céu, para que aquela igreja entenda que ele é uma pessoa ordenada por Deus, que ela é uma pessoa colocada ali por Deus. Então a igreja, mais uma vez, né, voltando, a igreja precisa ter sensibilidade também, de ver que o pastor, ele é uma pessoa, gente como nós, e necessita de oração, necessita também de apoio, necessita de ajuda e necessita também de consolo, porque ele também é pessoa e precisa ter o apoio da igreja e o amor da igreja. Mas se ele não tiver de muitos, ele é uma pessoa que aguenta tranquilamente o fardo, porque o próprio Deus diz que ele não dá nenhum fardo daquilo que nós não podemos carregar. Então o Senhor não vai dar um fardo altamente para um pastor que ele não possa carregar. Tem muitos pastores que entram em depressão, que suicidam e tal, mas nós tem uma gama de justificativa para isso. Mas se o pastor verdadeiramente for chamado e tiver todos nesse perfil, de acordo com a palavra do Senhor, isso não vai acontecer, porque ele vai ter sabedoria e inteligência para dividir os seus problemas com os seus demais liderados, para
consagrar, para orar ao Senhor, pedir ao Senhor pessoas também de caráter íntegro para o ajudar. E então ele vai se sentir menos carregados. Então o pastor ele tem que ter essa sabedoria do céu. A Bíblia diz que a sabedoria ela não vem dos livros nem da ciência, vem de Deus, e quem pede recebe. Então o pastor, se ele tem esse chamado, se ele foi oficializado, ele tem que começar a pedir do Senhor sabedoria e inteligência. A inteligência, o próprio versículo diz lá em Jó 28, que fala sobre a sabedoria, fala também sobre a inteligência, que aquele que é inteligente, ele se aparta do mal. Tem pastores que ele não se aparta do mal, porque você atender um ímpio, você atender uma pessoa que o persegue, não significa que você tem que se unir àquela pessoa. Você vai orar, vai orientar ali, mas você vai ter que ter separação, porque às vezes aquela pessoa ela quer viver no mal. E se ela quer viver no mal, é uma decisão dela, ela tem livre-arbítrio, salvação individual. Tem pastores que confundem. Olha, ele não quer, mas eu não vou largar ele, não. Nós precisamos ensinar. Nós precisamos acompanhar por uns dias, mas o pastor ele tem que ter visão de que aquela pessoa tem a sua própria opinião, que aquela pessoa tem a sua própria decisão, que ela já decidiu o que ela quer. E quando o pastor vê que ela decidiu o que realmente ela quer, ele já tem consultado ao Senhor. Então nós vemos a passagem me reporta a passagem de Davi e Saul, que Davi orava pelo seu sogro Saul, e Saul não queria nada com Deus. E um dia Deus falou assim: Davi, por que você ora tanto? Por que você está tão preocupada com Saul se eu mesmo já o rejeitei? Então tem pessoas assim, que decidem não querer Deus, não querer ser amigo de pastor, mas não sai do pé do pastor, continua perseguindo, continua afrontando. E aí é quando entra a sabedoria do Senhor, de Jó 28, que nós temos que ser sábios para nos separar do mal, dessas pessoas que só querem o mal das pessoas. E existe 2 caminhos. Deus deixou. Quem não quiser o bem, vai ficar no caminho do mal, mas é uma decisão dela. O pastor não irá assumir esta responsabilidade diante de uma alma que decidiu a não caminhar de acordo com a palavra do Senhor, que decidiu a não aceitar a palavra do Senhor. Mais uma vez me reporto a palavra do Senhor que diz: quem crê na palavra do Senhor será salvo tu e a tua casa, quem não crê será condenado. É a palavra do Senhor que está falando. O pastor não vai responder por essa alma em virtude disso. Então, quem tem dúvida do que o pastor responde ou não responde, é isso. Nós temos livre-arbítrio para escolher. Quando nós escolhemos andar no céu, nós precisamos sim de um pastor para nos ajudar a caminhar para ir para o céu com Jesus Cristo. E vemos também a conduta, né? O pastor, né, já falamos que ele precisa ter uma boa conduta, ele tem que ser idôneo e ele precisa manter sempre o respeito, não tendo preconceito em coisa alguma na face dessa terra. Ele precisa ser uma pessoa simples, enfrentar as afrontas daquelas pessoas que afrontam tranquilamente, em paz com seu coração, certo de que Deus está com ele, que Deus é com ele. Porque nós temos os nossos inimigos e eles vieram para nos afrontar, eles vieram para nos acusar, eles vieram para tirar o foco da nossa salvação. É bíblico, está na Bíblia. E isso, um pastor, ele não pode, então, e de hipótese alguma, ficar do lado de alguém. Ele é imparcial. Ele precisa sim ficar do lado de Deus, ele precisa sim ficar na verdadeira mensagem, no verdadeiro ensinamento, na verdadeira doutrina, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele precisa simplesmente fincar os pés na rocha firme que é Jesus Cristo, e que ali ele pode vir o que vier, mas ele não será abalado, porque a sua fé, a sua convicção, toda a sua estrutura pastoral vai estar alicerçado na palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, não há perigo nenhum de o verdadeiro pastor vier praticar qualquer aberração, porque quando acontece, e muitas vezes com muitos pastores, nós já falamos, muitas vezes são pastores que querem que
olham para o outro lado, que não têm o amor às almas, que não têm um bom exemplo em casa, que não segue a luz da Bíblia. São pessoas que eu posso ter certeza que pastores que provocam destruição, que provocam situações de escândalo, são pastores que não têm o chamado verdadeiro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque aquele que tem o chamado, ele vai ser firme, ele vai continuar firme, por mais difícil que seja. Ele vai pedir ajuda, ele vai viver em jejum e oração. E quem vive em jejum e oração, o Senhor não deixa falhar, não. O Senhor não deixa tropeçar, não. Nós vemos Salmo lá 91, que o Senhor, quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele é o nosso protetor, nós somos protegidos do Senhor, Ele não deixa a gente tropeçar em pedra alguma. E quem tropeça pode ser pastor há 50 anos, pode ter tido uma vida maravilhosa há 50 anos, mas vai chegar um dia que ele vai cair, vai chegar um dia que ele vai provocar uma situação para mostrar que realmente ele sempre foi sujeito às situações mais precárias da vida. Então, mais uma vez eu digo que quem erra e quem larga, quem abandona, quem, por exemplo, suicida, ele não tem um chamado. Eu não creio que tenha chamado, porque os que têm chamado, eles vão pedir socorro para o Senhor e o Senhor vai dar. Ele vai pedir misericórdia do Senhor e o Senhor vai ter. Então, mas a falha é do homem, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Sim, para os demais que não têm esse chamado específico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naquela época, quando Jesus escolhia seus discípulos, ele escolhia na oração, ele conversava com Deus. E ele olhava todo o passado da pessoa. Jesus escolheu 12 apóstolos apenas, com milhares, poderia até ser milhões de discípulos, de obreiros, de pessoas que já eram intituladas naquela época ali, apóstolos, enfim. Porque Jesus, ele escolhe e ele chama e ele garante. Essa é a minha opinião em relação a pastores. Eu creio que o pastor verdadeiro, pastor chamado, pastor ungido, pastor que foi mostrado por algum líder, como mostrou para Moisés, que respondeu para Moisés, vai ser escolhido e ele vai permanecer fiel, sim, porque eu conheço muitos pastores que morreram velhinhos e fiéis ao Senhor, um nome ilibado. Eu creio desta maneira, porque eu não creio em pastores que provocam escândalo, eu não creio em pastores que se colocam na posição de vítima como ser humano pecador para fazer coisas erradas, para se desculpar e permanecer na obra ministrando uma igreja. Eu não creio desta forma. Esta é minha opinião, porque eu já tenho analisado no meu pouco tempo de crente no Senhor Jesus, e eu tenho essa visão, que os pastores chamados por Deus, que estão enquadrados, que estão elencados nesse ministério aqui de Efésios, eles são pessoas que podem até ter problema sim, mas eles não chegam a provocar destruição e nem dúvida na sua igreja, e às vezes, muitas vezes, ele até é tirado fora da igreja em virtude do seu má comportamento, sua má conduta. Esse tipo de pessoas eu não creio que sejam pastores que estejam dentro, enquadrado na liderança que está ali em Efésios 4:11. E para encerrar o terceiro tópico, nós vemos então só uma pincelada aqui, o pastor de verdade. Então ele é um pastor que ele produz frutos. Então, o pastor de verdade, ele produz os frutos do Espírito Santo que está nele. Quais são os frutos do Espírito Santo que está em cada um, que produz frutos, que é a paciência, que é o amor, que é a fidelidade, é a alegria do coração de poder ajudar alguém, e ajudar alguém é aquela pessoa ter um resultado positivo, é a bondade do coração, que está elencado os frutos para que você possa não ficar extenso, esse vídeo que já está extenso, mas você pode examinar em Gálatas 5:23. Lá está todos os frutos do Espírito Santo produzido por ele, por meio da pessoa
que Jesus o chamou, o consagrou, ungiu e foi oficializado pelas suas lideranças. Então, vemos aqui que os pastores têm uma tremenda carga de trabalho e tem uma responsabilidade espiritual por cada alma que ele cuida, e ele também arcará com as consequências se porventura ele vier manchar a igreja do Senhor e ele não vir a zelar pela obra do Senhor. E dei a minha opinião pessoal, que eu creio que os pastores verdadeiros são esses que estão elencados aqui, que tem a produção do Espírito Santo na vida deles, e que eles podem sim falhar, mas eles não levam o escândalo para a igreja, mas eles consertam-se tudo e ficam, pedem o socorro de Deus, pedem socorro dos seus demais, e ali eles não produzem efeito nenhum de dúvidas no coração de muitos, não provocam destruição, não provocam morte espiritual. Eu creio que o pastor verdadeiro não tem esse perfil, e que eles, por mais que sejam gente como a gente, por mais que eles sejam barro, mas eles vão sempre colocar Deus como oleiro, estar sempre moldando um perfeito vaso para cuidar da igreja, para estar cheio da graça, cheio de esperança, cheio de amor, transbordando de alegria, para passar a igreja, para poder conduzir e guiar a igreja do Senhor ao céu, às mansões celestiais. Amém?